Olá, vamos conversar? Eu quero conversar com você sobre aquilo que tem acontecido no cenário evangélico no nosso país. Não só no nosso país, mas em todo o mundo. Veja só, o número de igrejas evangélicas tem crescido de maneira assustadora. Ela cresce a passos largos. As igrejas têm se proliferado. E há quem diga assim, isso é muito bom, antes uma igreja aberta do que um bar. Mas até que ponto isso é verdade? Até que ponto o número crescente de igrejas é saudável para a sociedade? É saudável para o mundo? Porque o que nós temos visto hoje são igrejas que estão moldando o evangelho de Cristo de acordo com a cosmovisão de cada pessoa. Então, dependendo de como eu vejo o mundo, há um evangelho só para mim. O evangelho da renúncia tem dado lugar ao evangelho da inclusão. É preciso incluir a todos, mas incluir a todos de maneira que todos se sintam confortáveis. É preciso que se diga o seguinte, que o evangelho, da forma como ele é muito mais um evangelho de confrontação do que de consolo, de conforto. E as pessoas estão procurando o evangelho moldado de acordo com a sua perspectiva de mundo, de acordo com a sua visão de mundo, de acordo com as suas preferências ou seus gostos. Aliás, nos Estados Unidos, há igrejas que elas se instalam nos bairros, nas cidades, nos estados. Sabe de que maneira? As pessoas fazem, os pastores fazem uma pesquisa de mercado. É isso que você ouviu. Eles fazem uma pesquisa de mercado para que tipo de igreja aqueles moradores gostariam de ter no bairro. E eles vão com uma planilha e ficam anotando perguntas do tipo: o que você acha que deveria ter numa igreja? Eu gostaria que falasse menos de inferno, porque as pessoas já chegam tão carregadas, estão tão, sobrecarregadas com os problemas, com as aflições do mundo. Então, se chegarmos na igreja e o pastor estiver falando sobre o pecado, sobre o inferno, é um sermão muito pesado, é um sermão muito tenebroso, isso nos deixa para baixo. Então, menos inferno. Ok, uma igreja que fale menos de inferno. E isso é anotado. Isso não é ideia de ficção, isso não é pensamento meu. Existem livros por aí. Existe um livro muito famoso, que me foge à memória agora o nome, que o indivíduo fez e conta no livro a experiência dele em fazer uma pesquisa junto à comunidade, que tipo de igreja ele deveria abrir. Então as pessoas começam a selecionar, a igreja que tenha mais cânticos, uma igreja que cante mais, uma igreja que pule mais, uma igreja que fale menos de inferno, uma igreja que menos julgue, E aí, então, de acordo com a pesquisa de mercado realizada naquela comunidade, o indivíduo vai lá e abre a sua franquia de igreja. Você entende? Então é por isso que é preocupante, porque o evangelho ele tem um padrão, e o padrão dele é do céu. O padrão do evangelho de Cristo é o padrão do céu. E é essa cultura do céu que devemos trazer à terra, independentemente se eu gosto ou deixo de gostar, independentemente se você gosta ou deixa de gostar. O evangelho ele tem que ser pregado para confrontar o homem acerca do pecado, do erro, para que ele seja livre da possibilidade de ir para o inferno. A pregação do evangelho é para isso, é para a salvação da alma do indivíduo, da alma do homem. Por isso que não faz sentido eu me preocupar com o tipo de culto que será ministrado se as pessoas estarão
aceitando ou não, porque a palavra de Deus ela é imutável. Inclusive eu tenho orientado o nosso pessoal a extirpar, a arrancar de uma vez por todas essa pergunta que comumente nós fazemos, e às vezes na inocência. Fulano veio pela primeira vez na igreja, e nós perguntamos: fulano, você gostou do culto? Você gostou da adoração? Como se o culto e a adoração fosse feita para as pessoas. O nosso culto é para Deus, a nossa adoração é para Deus. Então pouco importa se fulano, cicrano ou beltrano vai gostar ou não. O que importa é que nós adoremos a Deus com toda a nossa força, que nós adoremos a Deus com toda a nossa dedicação, com toda a nossa entrega. É isso que vai valer a pena, é isso que está em jogo. É você colocar a sua vida em adoração ao único e verdadeiro Deus. Então não há razão para eu perguntar se fulano gostou do culto, se cicrano gostou do culto, porque o culto não foi nem para um nem para outro. O culto é para Deus. E é preciso que a verdade seja pregada de uma maneira em que as pessoas possam compreender com bastante clareza o caminho que elas estão percorrendo, o caminho que elas devem abrir mão e o caminho que elas devem seguir. Pense acerca disso. O Evangelho ele não pode ser moldado de acordo com a minha cosmovisão. O Evangelho ele tem que ser pregado da maneira que os primeiros cristãos, os apóstolos, o próprio Cristo pregou. É dessa forma que nós devemos anunciar o Evangelho. Tá bom? Que Deus te abençoe, mantenha a sua fé sem desculpas.